na sua vida a atuação, né? Como é que isso apareceu para você, ser atriz? Surgiu na minha vida pela questão de ministrar na igreja. Eu tinha muita vergonha na hora de ministrar. Quando eu ia ministrar, eu pegava o microfone, mesmo tendo nascido na igreja, filha de pastor, convivendo com tantas pessoas, cantando desde criança. Eu pegava o microfone e eu estava lá na frente, eu ia andando para trás. De medo das pessoas, de medo de atuar, ou então de atuar não, de medo de cantar e de ver as pessoas ali na frente, então eu travava. Ou outras vezes, assim, minha voz quase não saía, porque eu ficava assim, né, com aquele medo. E aí meu pai teve essa ideia incrível de me colocar num curso que chamava Espaço, Corpo e Voz. É você entender o espaço onde você está, reconhecer o seu corpo e saber como o seu corpo pode agir dentro desse espaço onde você projeta a sua voz. E foi uma coisa, assim, muito bacana. Eu era criança e ali a gente tinha muitos exercícios de teatro. E o teatro começou, né, esse negócio de atuar pelo teatro mesmo, para eu me soltar, para eu aprender a ter desenvoltura, para eu não ter vergonha das pessoas. E ali começou essa questão minha com o teatro. E eu comecei a fazer alguns cursos de teatro. E eu não imaginava que nunca que eu ia usar isso. Para mim, isso era só uma forma de eu aprender a parar de ter vergonha das pessoas. Mas funcionou mesmo. De repente, gente, eu já não tinha vergonha nenhuma. Eu queria ministrar. Eu sentia que ali no curso era o meu lugar. E eu aprendi que eu não precisava ter vergonha. E algo que eu aprendi nesse curso, que eu sempre passo para as meninas, e às vezes é para você, moça, homem também, que está assistindo a nossa live. Nesse curso, eu aprendi assim: eu nunca posso deixar que a minha vergonha, ou que o meu medo, ou que a minha timidez me deixem ou me impeçam de falar aquilo que Deus me mandou falar. Amém. Porque Deus tá me usando, Deus me permitiu estar naquele lugar. E muitas vezes eu estando naquele lugar e eu me calando, eu tô fazendo com que uma pessoa que precisava receber aquela mensagem não receba. Ou que uma pessoa que talvez seria tocado, seria curado, talvez pelo meu medo de abrir a boca, essa pessoa, claro que Deus pode usar outras pessoas, pode, mas Ele deu o privilégio de me usar. E que privilégio que eu tô tendo, que privilégio você tá tendo. Então, desde aquele dia, eu entendi que estar no púlpito era um privilégio, abrir a minha boca, profetizar era um privilégio. E que eu queria fazer isso assim de todo o meu coração. E eu comecei ali a ter essa experiência, né, de perder a timidez. E ali eu comecei a me apaixonar pelo teatro. Imaginando nunca usar. Quando eu fiz 17 anos, eu comecei, né, eu tive um reality show no Multishow. E ali começou a minha experiência com a televisão. Meu pai era diretor de televisão. Então, eu também cresci como repórter mirim, lidando muito com câmera e tudo, mas não tinha essa experiência de atuar e tudo. Mas no reality show, ao contrário do que muita gente pensa, muitas vezes, então, é recorrente, acontece uma cena que é real. Vamos supor, eu tô lá e aí acontece uma coisa muito importante, mas sem querer, o câmera deixou a câmera cair. Ou alguma coisa aconteceu, a câmera estava desligada bem naquele segundo. Aí, o que o diretor do reality show faz? Para, repete a cena. Então era meio que uma atuaçãozinha já, né? Ali já era um pouco de atuação. E ali eu comecei a aprender igual. Gente, hoje em dia eu já conto tudo, os segredos dos realities, né? Quando você entra num reality show, ou quando você entra num restaurante, quando você entra num shopping, você não pode só entrar, você tem que ligar, pedir autorização, ver se pode filmar no lugar, você tem que esperar o gerente vir, você tem que perguntar pra todo mundo que tá dentro do restaurante, você se importa se seu rosto sair num reality show? Senão você tem que anotar quem... Então, toda vez que você vai entrar no restaurante, você fica esperando 10 horas, aí o povo fala, agora entra naturalmente. Naturalmente. Então ali eu comecei a aprender a atuar. E foi uma porta que Deus abriu, eu acho, para essa fase que eu tenho vivido hoje. Depois disso, eu fiz um programa na Nickelodeon, fiz Disney, então eu tive um programa na Nickelodeon que chamou Verão Nick. Depois eu fiz um pouquinho de Disney e foi quando parou tudo e eu fui para os Estados Unidos para gravar o Destiny Road, que é o Três Histórias de um Destino. O Três Histórias foi o primeiro filme cristão brasileiro na história de filmes cristãos brasileiros a ir para o cinema.
Legal. Então, foi uma porta que eu nem entendi. Assim, até hoje eu tô meio surpreendida, porque eu estive no primeiro filme cristão aí pro cinema brasileiro, e no primeiro filme cristão brasileiro aí pra Netflix. E eu pensei, Jesus, por que essas duas portas? Por que eu? Não sei, não sei. Mas o que eu quero te dizer é, faça tudo pro Senhor de todo o coração, e portas se abrirão que nem você entende. E é o que eu tenho vivido. E foi assim que começou, bem orgânico. Mas eu vejo que é o seu coração, Lulu. Você tem um coração muito simples e sempre quis fazer para o Senhor, né? Sim. Então eu vejo que essas portas, né, abertas, né? Porque a palavra de Deus, ela fala que a humildade, ela precede a honra. Né? E você tem esse coração humilde, né? Eu te conheço há tanto tempo e eu vejo que o Senhor vem te honrando por conta do seu coração humilde, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Porque essa mistura de humildade com talento, né? E glória a Deus.